Bom dia, irmãos, graça e paz. Mais uma vez, pela graça do nosso Deus, estamos nesta linda manhã deste 11 de abril de 2021, iniciando mais uma escola dominical na nossa igreja presbiteriana de Araras, aqui na rua Júlio Mesquita, 1407. E nós queríamos cumprimentar também os que estão em casa, já que diante dessa pandemia nós estamos fazendo as nossas reuniões ainda virtualmente também, para que todos possam estar nos acompanhando através do Facebook. Nós então queremos dar início aos nossos trabalhos nesta manhã, a nossa escola dominical, com uma breve palavra de oração. Oremos. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos porque és o Deus Criador, Autor das nossas vidas, que nos ama, Senhor, e que mandaste teu Filho Jesus, para que contigo pudéssemos ter novamente acesso e pudéssemos ter e vislumbrar não só esta vida aqui, Senhor, em abundância, mas a vida eterna. Queremos nessa manhã, Senhor, mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra, possamos estar aprendendo mais de Ti, absorvendo essa sabedoria que a Tua Palavra tem para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Usa-nos, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, para que possamos ter o discernimento e o entendimento perfeito da Tua Palavra e assim recebermos as bênçãos que Tu tens reservado para nós, para a Tua igreja, para o Teu povo. Nós te oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezados, dando continuidade à nossa lição que nós temos a cada domingo ministrado aqui, que é da revista Expressão, o Pentateuco visto de cima, primeiros passos na história da redenção. Nós estamos aqui agora na lição de número 11, as lições da história. Eu quero só, aqui antes de começar queria compartilhar aqui, mas não estou conseguindo compartilhar. A lição de número 11, ela vai estar se referindo às lições da história. Deus dirige e cuida e nós obedecemos. A lição, ela vai estar se reportando no momento em que o povo de Israel, após 40 anos passados desde a saída do Egito, o povo estava agora acampado nas campinas de Moabe, na fronteira leste da terra de Canaã, e ali nós vemos que era um momento importante na vida daquele povo. Uma geração havia morrido, e nós vamos estar estudando e vendo por que aconteceu isso. Uma nova geração estava ali, prestes a conquistar uma promessa que Deus havia feito àquele povo, àquela nação, que era entrar na Canaã. E havia alguns aspectos dessa história, um histórico de 40 anos, uma preparação para que aquele povo pudesse estar entrando na terra. E ali naquele momento nós vamos ver que Moisés vai fazer um discurso. Nas nossas Bíblias, nós sabemos que o texto original não tem, mas para fins didáticos, as nossas Bíblias está escrito lá no livro de Deuteronômio, o primeiro discurso de Moisés, na planície do Jordão. O primeiro discurso. E quando a gente fala em discurso, muitos de nós começamos a lembrar talvez dos bancos escolares, da história humana, de muitos discursos que foram feitos através da história humana e que marcaram a época e que hoje são lembrados e muitas vezes em certas ocasiões e na própria história humana. Eu poderia falar talvez do discurso de Mahatma Gandhi, falando lá na Índia sobre a opressão do Império Britânico sobre as colônias inglesas e a necessidade de libertação daquele povo, mas de uma maneira sem agressões, sem tumultos,
sem uso da força, mas sim num outro sentido que, como Mahatma Gandhi pregou e falou durante toda a sua vida. Podemos lembrar talvez do discurso de Nelson Mandela, o grande líder africano, também comentando e falando sobre as questões do povo do continente africano com relação ao apartheid, ou seja, as diferenças entre brancos e negros. Poderíamos lembrar também do discurso também do pastor norte-americano Martin Luther King. E desses, talvez, a frase talvez mais falada, mais conhecida desse discurso do Martin Luther King, quando ele falava a toda uma nação que o sonho dele era ver que os filhos dele pudessem estar trabalhando, estar participando da sociedade, numa sociedade em que não havia diferença de cor da pele, não havia preconceitos disso. E aí ele inicia o discurso dele com a célebre frase: eu tenho um sonho, I have a dream. Todos esses discursos que eu acabei de citar, eles estão falando de certa forma e tratando das questões humanas da sociedade no sentido horizontal, das relações humanas. Mas o discurso que nós queremos nesta manhã estudarmos está falando de um discurso de um líder também, mas que ele vai tratar de certa forma não só no sentido humano, mas ele vai tratar também de um assunto mais importante na vida humana, que é a relação do homem para com Deus, do homem para com o seu Criador, e as repercussões e as consequências deste relacionamento do homem para com seu Deus. E aí nós vemos que nós poderíamos talvez resumir a lição de hoje, que os 40 anos de peregrinação do povo judeu no deserto formam um rico depósito de experiências e lições da parte de Deus, sobre as quais devemos meditar a fim de orientar e fortalecer a nossa fé. Pois Deus conduz seu povo e molda nosso coração por meio de eventos. E é essa reflexão que o primeiro discurso de Moisés, registrado em Deuteronômio, nos convida. Então o texto básico hoje, nessa manhã, está no livro de Deuteronômio, capítulos de 1 a 4. E nós vamos ver que as experiências vividas pelo povo de Israel, em sua curta história, já se constituíam em um material muito útil para ensinar a geração que entraria em Canaã, já que a velha geração não foi autorizada a entrar, de como deveria se relacionar com Deus que os havia escolhido e trazido até ali. Esse era algum dos parâmetros desse discurso. Portanto, então, o discurso de Moisés tinha uma orientação pedagógica muito clara. Compreendam os princípios, sigam os bons exemplos e se distanciem de erros cometidos por seus pais. E assim vocês agradarão o Senhor. Basicamente, Moisés, no seu discurso, vai estar tratando e falando dessas questões. E essas orientações nesse discurso de Moisés, elas são claramente aplicáveis a nós, pecadores, limitados, porém desejosos de conhecer e agradar mais a Deus. Não devemos então ignorar as lições da história, não devemos ignorar as lições desse discurso com relação a isso. E assim nós possamos, ao final deste estudo nesta manhã, perceber as intenções de Moisés ao discursar ao povo antes da entrada em Canaã. Precisamos entender também que devemos aprender com as experiências dos que nos antecedem, que é importante, experiências dos mais velhos. Compreender que Deus é o Senhor da história. Mais do que nunca, nesses dias de pandemia que vivemos, não podemos olhar por tudo que está acontecendo na história humana sem tentar ver isso pelo prisma de que Deus é o Senhor da história. Existem propósitos, existem coisas que talvez nós não consigamos experimentar ou possamos explicar,
mas que Deus é o Senhor da história. Ele está por trás, não da pandemia em si, propriamente dita, Deus é que mandou a pandemia, não estou dizendo isso, mas estou dizendo que Ele é o Senhor da história. Perceber, então, como Deus cuida dos seus em meio às dificuldades. Aceitar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. E comprometermos a buscar nas Escrituras os princípios e exemplos para as nossas vidas. E é o que nós estamos fazendo nesta manhã, quando nós procuramos, então, estudar a Palavra de Deus. Este livro que nós cremos que deve ser o nosso livro de regra e prática de vida. O único livro de regra e prática das nossas vidas. A Bíblia, irmãos, ela trata de muitos assuntos. É só quando nós começamos a estudar, meditar neste livro, com o coração desejoso de aprender, de entendermos e de absorvermos esta sabedoria que ela nos passa. E aqui vale, inclusive, falarmos um pouquinho sobre essa diferença. Muitas vezes quando nós falamos no conhecimento humano, e o conhecimento humano tem uma diferença com relação a essa sabedoria que Deus nos comunica. O próprio livro de Eclesiastes, quando diz que o muito a estudar, não existe números, não existe limite de estudar, de livros e livros do conhecimento humano, mas tudo ao final é enfado e canseira. E a súmula de tudo, o resultado de tudo é temer a Deus. E aí, no momento em que o homem entende que por mais que ele tenha o conhecimento humano, o saber humano, isso não chega a alcançar a essa sabedoria que vem do Deus Criador da vida humana e das nossas vidas. E é neste livro que nós conseguimos, de certa forma, absorver, pesquisar, entender essa sabedoria. Quando pegamos, por exemplo, o livro de Provérbios, um livro que nos dá algumas orientações com relação a isso, nos estimula a conhecer e absorvermos e entendermos e trazer para as nossas vidas a sabedoria que está aqui. Então é essa sabedoria que são as palavras de vida que nós precisamos para as nossas vidas, porque o saber humano por si só, ele nos leva a muito pouco na existência humana. E aí nós vamos ver no discurso de Moisés alguns aspectos que vão ser abordados, e eu poderia dividir em 5 tópicos. O primeiro, que Deus conduz o seu povo. O segundo, que devemos aprender com as experiências dos que vieram antes de nós. Terceiro tópico, Deus cuida de seu povo. Quarto tópico, devemos ser submissos à vontade de Deus. Quinto tópico, Deus recompensa a obediência, mas pune a desobediência. E aí nós vemos nesses aspectos aqui, que quando Moisés então estava diante do povo e levando essa mensagem, ele inicia o registro, inicia o seu discurso lembrando a ordem de Deus para que o povo partisse de Horebe, ou seja, do Monte Sinai. Quando Deus comunica a Moisés e diz que ele pudesse estar comunicando ao povo, que ele pudesse estar dizendo ao povo que era o Eu Sou, o Deus vivo, o Deus Criador que estava mandando. Ficava claro que havia uma promessa de ir para Canaã, e não foi uma iniciativa então do povo, mas uma ordem de Deus. O mesmo precisava ser visto quanto à entrada e à posse da terra. Então nós vemos primeiro que esse Deus que nós dissemos há pouco, que é o Senhor da história, era Ele quem, de certa forma, dava a orientação, conduzia os eventos que deveriam acontecer. Primeiro foi quando eles deveriam sair do Egito e irem em direção à terra prometida, a Canaã. Agora, aquela geração mais nova estava diante da entrada da terra prometida. Também era uma orientação, era uma condução do Deus vivo. E aí nós vemos que Deus dá os limites e determina que a terra seja ocupada. Aquela geração deveria entender que estava ali para obedecer a um mandamento do Senhor.
Eles recebiam uma missão que seus pais não quiseram cumprir. E aí vale nos lembrar também que Moisés também lembra que eles não estavam sozinhos nessa missão. Aquela terra foi prometida a eles quando Deus chamou e fez uma aliança lá atrás com Abraão, Isaque e Jacó. Era uma grande tarefa sustentada por uma eterna promessa. E esta é a natureza da obra de Deus. Ele nos dá poder para cumprir aquilo que requer de nós. Nós podemos ver isso no Novo Testamento, nas passagens de Lucas, por exemplo, 24, 49, vamos dar uma olhadinha rapidamente lá, em Lucas 24, 49, em que nós vemos, Lucas 29, 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. É o próprio Senhor Jesus declarando aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder, que Deus lhes daria o poder que pudessem estar cumprindo então o mandamento que o Senhor Jesus estava colocando para eles. Atos 1:8, também nós encontramos a mesma promessa já bastante conhecida, quando nós vemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós vemos que não só Deus conduzia, mas Ele também propiciava a forma como aconteceria a sua promessa. Nesse mesmo tema, Moisés também adiciona uma experiência pessoal. Aquele líder que tinha intimidade com Deus, aquele líder que foi chamado ao Monte Sinai, que ali presenciou de forma talvez marcante na sua vida a sarça ardente, nós vemos que ele recebeu a missão também de liderar o povo, mas ele teve uma experiência com Deus. Essa também era uma grande tarefa, pois o povo era muito grande. E aí nós vemos que ele registra que não poderia realizá-la sozinho. Moisés relatando isso ao povo, pois deveria julgar todas as demandas e dúvidas do povo. Ou seja, Moisés sabia que aquele povo era grande. Haveria muitas demandas, muitos problemas ali de relacionamento. Ele sozinho não conseguiria. E aí nós vemos, relato bíblico, que ele aceita o conselho de quem? Do seu sogro, Jetro. E ali, Jetro diz, que ele escolhesse homens sábios, inteligentes e experimentados para servirem de juízo em diversas instâncias sobre o povo. Aqueles homens partilhariam a carga de trabalho, julgando em nome de Deus as causas mais simples e levando a Moisés as mais complexas. No trabalho do reino, nós também recebemos o poder de Deus e o auxílio dos irmãos. Então isso faz parte também dessa dinâmica da igreja, da dinâmica do povo de Deus, em que muitas vezes nós temos que entender que existe a necessidade de partilharmos também tarefas. E isso Moisés está colocando aqui para o povo. Mas não era só essa questão que Moisés queria colocar para o povo. Mas em seguida ele registra o episódio do relatório dos espias. Fato tão conhecido e bem da nossa história bíblica com relação ao povo de Israel. É interessante notar que Moisés usa sempre o pronome vós para se dirigir ao povo. Moisés diz, por exemplo: vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. De fato, foram os pais daquela geração que se negaram a entrar na terra. Aquela geração anterior, rebeldes, não confiando nas promessas do Senhor, quando os espias estiveram lá visitando a terra de Canaã,
quando Moisés escolhe um homem de cada tribo, encaminha 12 homens para que pudessem estar olhando a terra, e voltaram trazendo as informações e as impressões, e mostrando que lá havia homens gigantes, e havia tantas outras coisas. Aquele povo acreditou que não seria capaz de entrar, tomar a terra para si, como Deus prometera. E aí nós vemos uma das primeiras questões aí, com relação a esse relacionamento com Deus, a não confiança no Deus da promessa. Vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Isso está em Deuteronômio 1:26, quando nós lemos lá: porém vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. 27, murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Então era um povo que não só acreditava, mas que murmuravam, não crendo nas promessas do Deus vivo. E nós vemos então que Moisés, de certa forma, vai estar relacionando aí os fatos que levaram aqueles pais daquela geração, que estavam ali à entrada da cidade, às portas da cidade, e eles precisavam entender essas questões. Moisés fala ainda a Israel como um povo. O que certo grupo faz afeta toda a coletividade. O comportamento de alguns, de um ou de alguns, podem contribuir para, muitas vezes também, problemas e, consequentemente, essa relação com Deus. Até mesmo o que uma pessoa faz pode trazer prejuízo a todos. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando Acã pegou os objetos proibidos em Jericó. Todo o povo foi derrotado na batalha em Aia. E somente quando ele foi descoberto, Josué e o povo puderam continuar a conquista na terra de Canaã. Nós vamos ver também no Novo Testamento, quando Paulo trata com a igreja de Corinto, e nós vemos Paulo exortando que duramente aos coríntios, quanto a questões de pecados e problemas que havia no seio da igreja. Então nós vemos, por exemplo, um jovem que estava praticando incesto com a sua madrasta, que ele deveria despertar, o jovem que estava praticando incesto deveria despertar a tristeza de todos e ser disciplinado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Eles não deveriam se associar com os impuros dentro da igreja, e deveriam evitar não só a disputa jurídica entre irmãos, mas a própria ação de praticar injustiça uns com os outros. São as questões do relacionamento entre irmãos, entre as pessoas do povo, entre as pessoas da igreja, que nós precisamos estar atentos. E Paulo aqui está relatando e relacionando esses fatos e alertando a igreja com relação a isso. E aí, finalmente, Paulo, ainda em Coríntios, falando sobre essa questão que quando, muitas vezes, o pecado está no meio do povo, o pecado está no meio da igreja, os erros comprometem a saúde dessa igreja. Nós vemos que Paulo exorta em 1 Coríntios 6,18, que eles deveriam fugir da prostituição e da impureza. E quando nós olhamos para essas demonstrações, esses conselhos, não devemos pensar somente neles, mas também em nós que somos igualmente susceptíveis a esses e outros pecados. Essa lição que nós precisamos trazer para as nossas vidas nos dias de hoje, quando estamos estudando a palavra de Deus e vendo essas lições que começa no texto básico hoje de Deuteronômio, de Moisés falando àquela geração, Paulo falando à igreja de Corinto, e a Bíblia hoje falando e comunicando a cada um de nós que estudamos a sua palavra nesta manhã. Por isso Paulo escreveu: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10:11, Paulo falando isso: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, inclusive nossos dias. Outra interessante experiência descrita por Moisés foi a travessia também do território dos descendentes de Esaú. Deus havia dado aquele território específico para os descendentes de Esaú. Tudo que precisavam, Deus havia dado aquele território para os edomitas, por isso Israel não deveria pegar nele nada.
Embora preparados para a guerra, Israel não deveria ser um povo predador. Entraria nos combates apenas em nome do Senhor e não para satisfazer os seus desejos. Para ajudá-los, nisso Moisés lembra que o Senhor abençoou o trabalho do seu povo e supriu todas as suas necessidades durante a caminhada no deserto, de modo que eles não precisassem tomar nada de ninguém. O mesmo acontece conosco. Jesus nos advertiu a não andarmos ansiosos por coisa alguma, pois o Senhor conhece todas as nossas necessidades e concederá o que de precisamos se buscarmos o seu reino e a sua justiça. Mateus 6, de 25 a 33. Mas ainda, irmãos, dentro desse contexto, desse discurso de Moisés, nós vamos também estar vendo o cuidado de Deus para com seu povo, o cuidado de Deus para hoje trazermos para com a sua igreja. E após nós vermos o registro de vitórias concedidas àquela geração, contra, por exemplo, o rei Sion e o rei de Hesbom e outros reis que nós vemos no relato bíblico, Moisés conta que chamou Josué e o incentivou a confiar no Senhor, nas batalhas que teria em Canaã. Aquelas vitórias seriam como lembrança de que Deus luta em favor de seu povo e o abençoará em todas as batalhas que terá que enfrentar em Canaã. Essa é uma reflexão, então, irmãos, muito importante para nós, inclusive nos dias de hoje. Quando enfrentamos dificuldades, geralmente nos concentramos naquilo que pode acontecer conosco e fazemos projeções com base nas dificuldades que prevemos. Observem isso no texto da lição, bastante interessante. Quando enfrentamos dificuldades, geralmente nos concentramos naquilo que pode acontecer conosco e fazemos projeções com base nas dificuldades que prevemos na nossa cabeça. No entanto, Moisés ensina Josué um olhar diferente, a encarar as dificuldades de uma forma diferente. Ou seja, olhar para as dificuldades, mas com base naquilo que Deus já havia feito em sua vida. Ou seja, olhar as dificuldades, olhando que no passado Deus de alguma forma deu provisão, cuidou do povo, tirou o povo de situações difíceis, ajudou o povo, contribuiu para que o povo tivesse vitórias. E que se tivesse esse olhar, eles poderiam ter o ânimo para que pudesse estar prosseguindo mesmo diante das dificuldades. Então, é essa lição que nós tiramos quando Moisés está querendo mostrar ao povo que podem estar diante das dificuldades, mas não façam projeções interiores negativas, pessimistas, de que não conseguiriam, mas baseados na história e na experiência do que Deus já havia feito na vida deles. Quantos de nós, muitas vezes, já tivemos experiências no passado, na nossa existência, na nossa vida, de vitórias que tivemos diante de dificuldades, mas quando surge uma nova dificuldade, parece que esquecemos que Deus, de alguma forma, nos abençoou, nos ajudou, e começamos a ter medo diante de muitas situações. Então nós vemos, irmãos, Deus já havia feito em sua vida e na vida daquele povo. Todos nós temos suficiente experiência do amor e do cuidado de Deus para nos dar firmeza e coragem para os desafios futuros. Primeiro devemos lembrar que Deus nos deu seu Filho quando ainda éramos inimigos e agora nos dará com Ele todas as coisas. O apóstolo Paulo também testemunha que suas experiências o ensinaram a viver contente em todas as situações, pois em todas elas Deus o fortalecia, mesmo quando o desfecho era divergente daquilo que ele desejava. O Senhor ensinou que a graça divina lhe bastaria. Nós vemos vários textos bíblicos, por exemplo, Filipenses 4:11. Vamos lá rapidamente dar uma olhadinha no texto de Filipenses 4:11. Digo-vos isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado,
de tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É Paulo dando o seu testemunho que mesmo diante das dificuldades, ele poderia dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Temos muito encorajamento em nossa relação com Deus e em refletir sobre nossa história e a história de outros. Salmos, hinos, cânticos espirituais têm sido entoados pelas igrejas, muitas vezes em diversas situações, em louvor a Deus e de agradecimento às bênçãos e às vitórias que Deus tem concedido, muitas vezes à sua igreja, aos seus filhos. Mas nós vemos também ainda nesse discurso de Moisés a necessidade de uma submissão à vontade de Deus. E aí Moisés, como que falando para o povo: cuidado, nem tudo sairá conforme o que desejamos. Muitos acham que a companhia de Deus é a garantia de que viveremos isentos de decepções e frustrações. Se não for assim, Jesus também não teria dito que no mundo nós teríamos aflições. Então Jesus não nos afastou e não nos disse que nós não passaríamos por aflições. Mas juntamente com esse entendimento, juntamente com essa informação, ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aprendemos com a experiência pessoal de Moisés, então, tendo trabalhado arduamente na condução do povo de Israel durante aqueles 40 anos, Moisés pediu a Deus para entrar na terra de Canaã e não foi atendido. E nós sabemos o que aconteceu, até na própria experiência de vida de Moisés, na sua intimidade com o Senhor, mas quando, no momento em que o povo passava por uma necessidade de água, e o Senhor comunica, e murmurando e reclamando, e Deus diz a Moisés para que ele pegasse o seu bordão e chegasse diante de uma rocha, e dissesse que para aquela rocha pudesse produzir água. Mas diante da murmuração do povo, aquele líder Moisés, humanamente falando, se irritou com o povo, e ele, esquecendo de que ele deveria passar para aquele povo, comunicar àquele povo que pela graça, pela provisão de Deus, eles teriam água, ele simplesmente, num arrombo de indignação com o povo, com relação à murmuração do povo, ele fere a rocha por 2 vezes, como que se através daquele ato ele estivesse determinando que a rocha pudesse produzir água, mas pela vontade dele, Moisés, e não pela graça de Deus. E aí nós vemos que Deus, de alguma forma, vai punir a Moisés. E aí nós vemos no texto bíblico mais adiante que Moisés pede a Deus que ele pudesse entrar, porque por conta dessa desobediência, por conta deste momento em que Moisés, em vez de mostrar a provisão e a glória de Deus, ele traz para si, através de um ato dele, aquela água que da mesma forma jorrou para o povo. Muitos anos antes, no momento de murmuração do povo por causa da falta de água, então nós vemos que o Senhor ordenou a Moisés que tomasse o seu bordão. E aí foi o que nós contamos como que aconteceu. Moisés quis afirmar sua autoridade e bateu na rocha com o bordão, afirmando o seu próprio poder de suprir água. Como ele deixou de santificar a Deus naquele dia, o Senhor determinou que ele não entraria na terra prometida. Moisés havia tomado para si a glória que deveria ser dada a Deus. Observe, irmãos, que muitas vezes Deus trata até com seus mais íntimos, aquele que ele escolheu, chamou para ter intimidade, para estar falando, para estar conduzindo o povo, ser o grande líder. Mas nem esse líder Deus poupou quando Deus viu que ele não cumpriu de forma estrita o que ele havia pedido. Certamente nós podemos crer que Moisés tenha se arrependido do que fizera, mas em Deuteronômio o seu pedido a Deus não era para liderar o povo, e ele já havia pedido a Deus um líder para o povo, e Josué tinha escolhido, Josué tinha sido escolhido. Agora, pois, Moisés quer entrar na terra, ter a alegria de ver a concretização da promessa, de ver aquela promessa que tantas vezes ele próprio anunciara. E nós vemos que Deus encerrou o assunto em Deuteronômio 3:26 de forma abrupta, quando Deus fala para Moisés:
Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisto. Vemos Deus, aquele Deus que havia tratado com Moisés, mas agora de uma forma firme, ele estava mostrando a Moisés de que havia consequências das suas atitudes. Irmãos, muitas vezes nós temos que entender que Deus também nos trata assim. As consequências das nossas atitudes, por mais que muitas vezes nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida de testemunho e tudo, mas muitas vezes pelas nossos pecados, as nossas falhas, as nossas imperfeições, muitas vezes que nós podemos estar pecando contra o Senhor, a mão de Deus pode pesar sobre a nossa vida, e aí nós deixarmos muitas vezes de recebermos alguma bênção. E assim aconteceu na vida de Moisés. Um verdadeiro crente sabe que Deus por vezes responde negativamente às nossas orações, e nesse momento está pronto para submeter-se a ela, como Jesus também no Getsemane, num outro contexto, é claro, mas aí nós estamos falando da vontade de Deus, quando Deus diz não a nós, seus filhos. E aqui no caso, Jesus, quando diante da situação que ele estava prestes a ir à cruz do Calvário, o próprio Filho de Deus, quando ele coloca para Deus que se possível fosse passado aquele cálice, aquele momento, mas contudo que se fizesse a vontade do Pai. Nós vemos também ainda, finalizando nesta manhã, o estudo deste discurso de Moisés, uma exortação do povo à obediência. Esse relato de Moisés não é apenas um lamento por um sonho não realizado por ele, Moisés. Moisés quer chamar a atenção do povo para a consequência de seus atos. Ele disse: o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. É o que nós acabamos de ler agora. Ele não está transferindo a culpa primeiro, mas chamando a atenção para a importância de se viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Esse é o objetivo de Deuteronômio 4, quando nós estudamos. A exortação é para ouvir e cumprir os estatutos e os juízos do Senhor. Se a disciplina divina vinha sobre o povo de forma geral em decorrência da desobediência, Moisés também afirma no verso 4: vós que permanecesses fiéis ao Senhor, vosso Deus, a todos hoje estáis vivos. Olhar para a história nos fará perceber a graça divina, que sustenta todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Ao escrever para Timóteo, Paulo também nos dá exemplo disso. Relata que ninguém, num determinado momento, o defendeu na primeira audiência, no tribunal, quando Paulo estava sendo inquirido pelo governo romano. Mas nós vemos aqui que o Senhor o assistiu, o revestiu de forças para que ele pudesse pregar fielmente o Evangelho, e que ele foi guardado, e assim ele continuaria a sua missão até a chegada do reino. Guardar e cumprir os mandamentos também são a nossa sabedoria e o nosso entendimento. Esta é a lição que nós tiramos de Deuteronômio 4:6. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Irmãos, mais do que nunca, nos dias em que vivemos, em que nós vemos tantas discussões, muitas vezes dualidades em ideologias e discussões daquilo e da ciência, da política e tantas outras coisas, a igreja, o povo de Deus, precisa de alguma forma se mostrar, precisa de alguma forma marcar a sua presença diante de toda essa confusão humana que nós vemos, nessas brigas, nessas discussões, nessas dicotomias que existem na vida humana. Olhando para Deuteronômio 4, no verso 6, quando diz: guardai-vos, pois, e cumpris os meus mandamentos, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento
perante os olhos dos povos, que ouvindo todos os estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Mas, dando continuidade ainda a essa questão, a palavra de Deus é a perfeita luz, então, que ilumina nossas ações e caminhos. Precisamos ter esse entendimento, precisamos estar recorrendo ao estudo dessa palavra, para que nós possamos estar recebendo essa mensagem no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. E assim nós possamos dar esse testemunho e de alguma forma fazermos diferença nessa sociedade que precisa tanto hoje, de muitas vezes de uma palavra de incentivo, uma palavra de exortação, uma palavra de conforto diante de tantas dificuldades que nós temos visto aí. Nós vemos que a palavra de Deus transforma o nosso coração e aponta o caminho da vida. Ou seja, seguir Jesus é deixar de andar em trevas e ter a luz da vida. João 8,12 nos dá conta disso, que quando nós deixamos de seguir as trevas e andarmos seguindo a Jesus, nós vamos estar andando na luz, sendo luz. Por ataques muitas vezes que sejam desferidos contra a fé cristã, muitas vezes. O fato é que os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos, são luzeiros, irrepreensíveis neste mundo. A Bíblia promove nossa comunhão então com Deus. A Bíblia traz consolo nas aflições e nos prepara para toda boa obra. Razão que precisamos estar lendo, estudando e tendo essa intimidade com a palavra de Deus. As obras de Deus devem sempre estar em nossa mente e em nosso coração, e devem ser ensinadas aos nossos filhos. A palavra de Deus nos ensina a temer ao Senhor. Irmãos, precisamos de alguma forma estarmos, assim como era na tradição judaica, essa palavra que era reproduzida para os filhos, oralmente. E nós dizemos que isso foi uma coisa importante até para que pudesse ser, hoje nós temos a Bíblia. Precisamos estarmos tendo esse exemplo, de que precisamos passar isso para os nossos filhos, para os que nos cercam, para que nós possamos estar conferindo e levando essa palavra de conforto, de esperança para os que estão ao nosso redor. Então a palavra de Deus, em última análise, nos ensina a temer ao Senhor. E esse temor que nos leva a essa sabedoria. Quando Eclesiastes, repetindo o que eu falei no início há pouco, que muitas vezes o estudar pode ser enfado, o ler muitos livros, o ter o conhecimento, mas a súmula, o resumo de tudo é temermos a Deus, para nós podermos adquirir a verdadeira sabedoria diante da vida. Paulo também lembra a Timóteo a permanecer naquilo que ele aprendeu, ou seja, sabendo que aprendeu em que as sagradas letras, as sagradas escrituras que o tornavam sábio para a salvação, são inspiradas por Deus. Ele deveria também transmitir a outros o que ouviu e aprendeu de Paulo. 2 Timóteo 3, de 14 a 16, 2 Timóteo 2, de 14, nós encontramos esse relato bíblico. Esse compromisso, então, livraria o povo da idolatria. Israel não deveria reduzir o eterno e infinito Deus a uma imagem visível de qualquer coisa criada. O texto de Deuteronômio 4, 19, ainda dentro do discurso de Moisés, nós vemos esse alerta de Deus ao povo: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto a aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Ou seja, a Bíblia nos dá conta que a criação reflete a glória de Deus, mas a criação é esse reflexo, mas nós não devemos de alguma forma olhar para essa criação como se fossem e sermos seduzidos a estarmos adorando essa criação e não ao Criador. É isso que em última análise nós vemos aqui, essa questão de que Moisés está alertando ao povo que tomassem cuidado, para que a adoração deles fosse ao verdadeiro Deus Criador até dessas estruturas da criação. E aí nós vemos que todas as coisas são resultados da obra de Deus, e por elas
Deus nos abençoa. Mas só Ele é o nosso Redentor. Por não ter glorificado a Deus, Moisés não atravessaria Jordão. Isso deveria servir de advertência ao povo, então, para que não se desviasse do caminho do Senhor ao entrar na terra. Moisés, por um descuido, sofreu uma pena, uma consequência importante na sua vida, de não poder desfrutar daquela promessa. E por fim, Moisés afirma que o pecado faria o povo ser expulso da terra e ter de servir a outros deuses e povos. Isso já era uma antevisão na história do povo, de quando eles, na sua rebeldia, nos seus pecados, na sua idolatria, seriam espalhados lá, por exemplo, no cativeiro babilônico, quando seriam tornados escravos. Mas ainda dentro desse contexto, mesmo afirmando e dando já as orientações de que poderia isso acontecer, o Senhor sempre poderia ser buscado onde quer que o povo estivesse. Se isso ocorresse com sinceridade, claro, Deus, que é misericordioso e fiel à sua aliança, o ouviria e o ampararia. Deuteronômio 4, de 27 a 31, nos dá conta disso, quando nós lemos: o Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes onde o Senhor vos conduzirá. Isso já era uma previsão do que aconteceria na vida do povo, por conta do seu pecado, da sua idolatria. Lá servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. E aí o texto ainda continua dizendo: quando estiveres em angústia e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus e lhes atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destituirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teu pai. E assim, irmãos, nós vemos que qualquer que seja a situação em que nos encontremos, aqueles que reconhecem o Senhor, a sua glória e bondade, prolongarão a sua vida e bem-estar para toda a eternidade. Deuteronômio 4:40 nos dá então esta mensagem final, quando diz: guarda, pois, os teus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos. Esta é a mensagem desse discurso importante na vida daquele povo, mas que atravessou todo esse tempo, um discurso feito há mais de 2.500 anos, mas que chega até nós hoje, como uma mensagem ainda viva e atual para o povo de Deus, hoje a igreja, que somos nós, que precisamos, dentro desse contexto e desse conceito, que somos povo de propriedade exclusiva, chamados para sermos luz, para sermos sal, no sentido de fazermos diferença na sociedade, no mundo em que vivemos. O discurso de abertura do livro de Deuteronômio nos ensina sobre, então, a importância da reflexão sobre a história para a orientação e fortalecimento da nossa fé. Deus conduz seu povo e molda o nosso coração por meio dos eventos. Os 40 anos de peregrinação do povo no deserto formaram um rico depósito de experiências e lições da parte de Deus. Nessa reflexão, nesse discurso que nós vemos, nós não só buscamos compreender os sublimes propósitos de Deus, mas precisamos entender o que Ele quer nos ensinar. Ou seja, que nós devemos ser obedientes à sua palavra, à sua vontade, para as nossas vidas. E para isso nós precisamos
ter esse conhecimento. E esse conhecimento nós podemos estar, então, buscando na sua palavra. Essa sabedoria que eu falei há pouco, diferente do conhecimento meramente humano. Hoje nós estamos vendo, diante dessa pandemia, tantas discussões sobre o conhecimento da ciência médica, com relação a tratamentos e tantas coisas, como combater esse vírus. E muitas vezes nós vemos que existem muitas diferenças e que às vezes nós não sabemos nem para onde, quem acreditar. Mas a palavra de Deus, essa sabedoria que vem, esse conhecimento que vem no sentido vertical, com certeza são palavras inquestionáveis para a nossa vida. Esse conhecimento humano hoje, que nos leva muitas vezes a estarmos sobrevivendo aqui neste mundo, é muito aquém dessa sabedoria que nos é colocada e nos posta para nós, porque está relacionada a uma vida que transcende esta vida aqui. E aí esses dias eu conversava com um amigo, falando com relação a esse olhar que nós precisamos ter diante da morte. A morte tem sido inevitável na vida de muitas pessoas, de muitas famílias. Essa semana mesmo perdi duas pessoas muito amigas. Um lá na cidade de Goiânia, grande amigo, e outra pessoa aqui na cidade de Araras, uma grande amiga. E é claro que nós ficamos tristes com este acontecimento. Mas nós que cremos no Deus Criador, no Deus da vida, e que nos promete também não uma Canaã física, mas uma Canaã espiritual, de que existe algo além dessa vida. E quando nós temos esse olhar diferenciado diante da morte, por mais que ela possa doer no nosso coração, na nossa saudade, nós temos a grande e forte esperança de que há uma outra vida ainda à nossa espera, a vida eterna, a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, e que nós possamos viver por essa experiência e por essa esperança, e assim possamos encarar a morte, como o próprio apóstolo Paulo nos diz também, que o viver era Cristo, mas o morrer era lucro. Se viver em Cristo nos leva a ter essa esperança de que a morte nada mais é do que uma etapa a ser cumprida para entrarmos então no gozo eterno e na Canaã celestial de uma vida. E assim nós consigamos então de alguma forma lidar melhor com essa questão que nós temos visto tantas pessoas tendo dificuldades muitas vezes de lidar com essa questão da morte. Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Deus possa estar abençoando você na sua casa que está nos assistindo, e que possamos mais à noite estarmos mais uma vez também através do nosso culto, da nossa igreja, estarmos adorando ao nosso Deus. Façamos uma oração encerrando a nossa aula desta manhã. Santo e eterno Deus, te agradecemos porque Tu nos comunica através da Tua palavra experiências e a Tua vontade, Senhor. Palavras que nos transmitem a verdadeira sabedoria da vida, para que possamos assim, Senhor, viver nesta esperança de que, como aquele povo adentrou a Canaã física, nós como igreja, como Teu povo, também estaremos adentrando a Canaã celestial. Que diante de todas as dificuldades que nós temos diante da nossa vida, nós tenhamos a firme certeza de que Tu estás no controle da história humana, está no controle da história das nossas vidas, e que não devemos temer, por mais que as aflições possam nos afligir, possamos ter bom ânimo como Jesus nos exortou, para que possamos caminhar para a Canaã celestial. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém.